paz do Senhor esteja com todos. Você está feliz com Jesus? Calma aí. Deixa eu esperar resolver aqui. Você está feliz com Jesus? Estenda a sua mão na direção da sua casa, por favor. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, Deus das nossas vidas e Deus das nossas almas, Deus Criador dos céus, da terra e de tudo quanto nela há. Teu é o poder, Tua é a honra, Tua é a glória, Teu é o louvor. Todas as coisas pertencem a Ti, porque tudo foi feito por Ti. E sem Ti nada do que foi feito se fez. Nós entramos na Tua presença nesta manhã, primeiramente para Te agradecer por mais um dia de vida. Porque quantos, ao amanhecer do dia, perderam o fôlego, tiveram uma parada cardíaca e não sobreviveram. Mas se nós estamos de pé, é porque o Senhor quer. Se nós estamos vivos, é porque ainda existem promessas da parte do Senhor para as nossas vidas que precisam se cumprir. E nós não vamos abrir mão destas promessas. Por isso nós pedimos primeiramente que o Senhor alcance cada família aqui representada. Hoje é o primeiro domingo do mês de julho, e todo primeiro domingo do mês nós dedicamos à família. Nós queremos que a nossa casa seja alcançada por Ti. Nós queremos que os nossos filhos sejam alcançados por Ti. Alcança pai, alcança mãe, alcança o filho, a filha, o marido, a esposa. Alcança dentro daquela casa o genro, a nora. Alcança o tio, a tia, o sobrinho, a sobrinha, o neto, a neta, o avô, a avó. Eu quero que o Senhor alcance cada pessoa que pertence à família deste teu filho e desta tua filha, meu Deus. Eu quero que o Senhor tire de dentro da casa desta pessoa toda discórdia, tira de lá todo desentendimento, tira de dentro daquela casa as brigas constantes que não param, tira a tristeza, tira de dentro da casa desta pessoa a angústia, a aflição. Quantas vezes este homem, esta mulher vem aqui para a tua casa e sentem a paz, e sentem a alegria, mas quando chegam em casa, eles sentem de novo a perturbação, a tristeza, o sofrimento. Eu te peço, elimina todo o sofrimento que ocorre dentro da casa deste homem, desta mulher. Eu te peço, meu Deus, neste primeiro domingo do mês de julho, que o Senhor faça algo especial pela família desta pessoa. Eu te peço só mais uma coisa: cura os doentes que estão lá, aquele que foi inclusive desenganado pela medicina, aquele que o médico disse nem adianta fazer o tratamento porque a sua doença não tem cura. Eu quero que o Senhor cure do vírus HIV, cure do vírus da Covid-19, cura aquela pessoa que está com tuberculose, com asma, com bronquite, com gripe. Cure aquela pessoa que tem um câncer. Cure aquela pessoa que tem um tumor. Cure aquela pessoa que tem uma doença degenerativa. Cura aquela mulher que não consegue engravidar. Cura aquele homem também que é estéril. Meu Deus, faz acontecer agora, nesta manhã, algo extraordinário na saúde de cada pessoa.
Eu te peço só mais uma coisa: blinda a saúde do teu povo, meu Deus. O teu povo não pode ser vítima de nenhuma tragédia na saúde, porque está escrito: verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores e tomou sobre Ele as nossas enfermidades, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então sara o teu povo, sara o teu servo, sara a tua serva, em nome de Jesus, e que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Diga amém, diga graças a Deus, glória a Deus. A gente vai ouvir a palavra de Deus agora. Eu gostaria que você pegasse a Escritura Sagrada e abrisse comigo no livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 26. Gênesis 26. E a gente vai ler o que está escrito no versículo de número 13. Então, assim que você achar e puder permanecer de pé, pelo menos por um momento, permaneça com reverência à palavra de Deus. Acharam? Fácil, né? Primeiro livro. Então vamos ler o versículo 13 e o 14, que diz assim: engrandeceu-se o varão, ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Amém? A inveja é uma coisa boa? Sempre foi uma coisa ruim, né? Minha avó dizia que quando ela olhava para uma pessoa invejosa, ela sentia até arrepio. Ela dizia que a inveja dá arrepio na gente. É uma coisa tão ruim que mexe até com os nervos, com a pele da gente. Então esse moço aqui, ele era muito invejado, mas ele era invejado porque ele era abençoado. E quem abençoava a vida dele? O próprio Deus. E Deus abençoou tanto que o versículo 13 diz: e engrandeceu-se o varão. Ia se engrandecendo, quer dizer que ele começou a crescer e não parou mais. Ele começou a prosperar e não parou mais. Você já pode profetizar isso aí na vida de quem está perto de você? Perto a 1,5 metro, né? Profetiza aí na vida de quem está próximo a você. Fala: você vai começar a crescer e não vai parar mais. Que nem aquele moço ali, ó, que está de camisa vermelha com uma mão grande lá, ó lá. Tá vendo? Você vai começar a crescer e não vai parar mais. Deus vai criar uma coisa nova na tua vida que vai fazer você prosperar e não vai parar mais. Amém? Você toma posse? Porque foi isso que aconteceu com ele. Então eu vou ler de novo o versículo 13 e você repete em seguida. Vamos lá? Engrandeceu-se o varão, ia se engrandecendo. É ruim, né? É ruim, né? Você querer falar e a voz não sair, né? Mas a gente vai passar dessa fase aí, viu? Até que se tornou muito grande. Isso aqui é um superlativo, né?
até que se tornou muito grande, significa que ele atingiu o topo, ele chegou no auge. Levanta a sua mão assim, ó, e fala assim: eu vou chegar ao auge, em nome de Jesus. O auge é o topo. É quando você cresce, 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 e você chega num nível que não dá para crescer mais, já cresceu tudo que tinha que crescer. Ou seja, tudo que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Você crê? Então você que crê, coloque a palavra de Deus aí sobre o teu assento. Vamos levantar as mãos e dar para Jesus aquela salva de palmas que só Ele merece. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra vai ser pregada agora. Que o Teu Espírito Santo venha neste lugar e tome a vida do pregador, tome a boca do mensageiro. Que não seja homem nem carne falando, mas o Teu Espírito Santo a falar com cada pessoa que aqui está. Fale também com quem está assistindo esta mensagem em casa. Envie a Tua palavra com poder e com autoridade, e que a Tua palavra vai e produz o resultado para o qual ela vai ser mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Podeis sentar, igreja. O que aconteceu com esse rapaz aqui? Ele começou a peregrinar e ele parou num lugar que ele acreditava ser o lugar ideal para ele cuidar da sua família e das pessoas que estavam com ele. Mas quando ele armou o acampamento naquele lugar, ele percebeu que aquele lugar não era o que ele pensava. Era um lugar muito ruim. Você já passou por isso, de você achar que a coisa era boa e descobrir que era ruim depois? O lugar era muito ruim. Então ele se viu numa situação desesperadora, porque afinal de contas ele conduziu não só a sua família, mas também o povo que estava com ele até aquele lugar. Só que antes de ele decidir sair daquele lugar, porque ele percebeu que tinha feito uma escolha equivocada, o Senhor aparece para ele. Eu quero que você veja isso no versículo 2. No versículo 2 diz assim: e apareceu-lhe o Senhor e disse. O que Deus disse para ele? Porque ele estava pensando em se mudar para o Egito. Ele pensou: eu tenho que tirar a minha família desse lugar, eu tenho que tirar minha casa daqui, eu tenho que tirar o meu povo daqui, eu tenho que tirar o meu rebanho daqui, o meu gado daqui, senão todo mundo vai morrer aqui. E qual era o lugar que ele pensava em levar a sua família? O Egito. Ele pensou: eu vou para o Egito. A única alternativa é o Egito. Eu sei que lá eu vou plantar e vou colher. Eu sei que lá eu vou ter condições de dar uma boa vida para a minha família e para o povo que está comigo. Ele pensou nisso. Mas antes que esse pensamento virasse uma ação, aqui diz: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aí olha o versículo 6. Que diz aí no versículo 6? Assim habitou Isaque em Gerar.
Ele fez um pacto com Deus ali. E por causa de um pacto que Isaac fez com Deus, ele se tornou um homem muito próspero. E toda essa prosperidade fez com que Isaac ficasse em evidência. Porque quando ele era só um peregrino na terra de Gerar, ninguém se incomodava com ele. Ninguém ia lá mexer com ele. Mas quando ele começou a prosperar, a crescer, a se destacar, numa terra onde ninguém se destacava, numa terra onde ninguém crescia, aí as pessoas começaram a ver o que estava acontecendo na vida daquele moço. E como todo mundo conseguia ver como Isaac prosperava, ele acabou atraindo os invejosos. Porque ninguém tem inveja daquilo que não tem valor nenhum. As pessoas só têm inveja das coisas que têm valor. Ele começou a atrair os invejosos. O versículo de número 14 diz: e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Mas por que os filisteus o invejavam? Eles não eram os donos daquela terra? Veja, os filisteus também podiam prosperar ali na terra de Gerar, como Isaac prosperou. Porque afinal de contas Gerar era o território deles. Se os filisteus tivessem feito a mesma coisa que Isaac fez, eles também iriam prosperar como Isaac prosperou. Mas ao invés de perguntar para Isaac: ô rapaz, o que foi que você fez? Porque a gente mora nessa terra aqui há centenas de anos, os nossos antepassados viveram aqui há centenas de anos atrás, e nunca ninguém plantou nada nessa terra, porque essa terra sempre foi seca, essa terra nunca deu água, essa terra sempre foi improdutiva. O que foi que você fez para começar a produzir nesta terra como você está produzindo agora? Ninguém perguntou para ele o que ele fez. Tem gente que questiona os seus resultados, mas não conhece a sua história. É verdade ou não é? Tem gente que diz: olha o carrão que ele tem, mas não sabe o preço que você pagou. Olha a casa que ele mora, mas não sabe da história. Não sabe da história por detrás disso. Eles poderiam ter perguntado para o Isaac: ô rapaz, diz para a gente qual é o segredo para conseguir crescer tanto numa terra tão ruim. Isaac ia contar para eles. Mas ao invés de perguntar o que o Isaac fez, os filisteus preferiram invejar. Não fizeram nada, ficaram só invejando. É a mesma coisa, não adianta a pessoa ficar só ouvindo a palavra e não fazer aquilo que a palavra de Deus manda. Se você for lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, olha o que Jesus falou relacionado a isso. Mateus capítulo 7, versículo 24. Acharam? Diz assim, ó, esse aqui você conhece: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quer dizer que se a pessoa ouve e pratica tudo o que Deus fala, tudo o que ela fizer, Jesus está falando, vai dar certo. Porque Deus abençoa quem age pela fé, Deus abençoa quem faz. Deus não abençoa quem só fica ouvindo, Deus abençoa quem pratica. A palavra profética, ela está à disposição de todas as pessoas, mas ela só produz resultado na vida de quem crê e faz. Deus chegou para Isaac e falou: você vai fazer aqui, e ele fez. Ele poderia ter questionado, ele poderia ter dito para Deus: mas espera aí, Senhor, eu entendo de plantação, como é que eu vou plantar aqui a minha semente numa terra tão seca como essa? Essa terra é estéril, essa terra não presta, nem os próprios donos dela plantaram aqui.
Mas ao invés de questionar, ele decidiu praticar. Então veja só, aonde começa a bênção de Deus na vida do ser humano? No momento em que ele decide praticar o que Deus está falando. Ao invés de questionar, ao invés de ficar tentando explicar para Deus que sabe um caminho melhor. Quando a gente questiona o que Deus manda a gente fazer, nós estamos querendo dizer que nós sabemos mais do que Ele. E ninguém sabe mais do que Ele. Deus sabe tudo e sabe até quantos fios de cabelo você tem na tua cabeça agora. Inclusive na tua, Edmilson. Edmilson está todo carequinho ali, mas ainda tem um fiozinho ali que Deus enxerga. Nem a esposa vê, mas Deus vê. Deus sabe tudo. Então quando Ele manda a gente fazer uma coisa, é porque Ele sabe o que está fazendo. Você está compreendendo isso? Sim ou não? Então vamos aqui no livro de Deuteronômio, eu quero te mostrar algumas coisas. Livro de Deuteronômio, capítulo 28. Você vai ver que os filisteus ficaram invejando Isaac e não fizeram igual. Quer dizer que se a gente não fizer igual, só vai restar a inveja. E você e eu não podemos fazer parte desse grupo dos que ficam só administrando o fracasso e invejando aquilo que os outros têm. Porque se você quer o que a outra pessoa tem, você tem que fazer o que ela faz. É uma lei. Isaac, ele vai agir em fé e em obediência. Lá no capítulo 28 de Deuteronômio, veja o que está escrito. Onde ninguém conseguia nada, Isaac vai conseguir por causa da fé e da obediência. No versículo 2 diz assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Isaac ouviu e obedeceu. Então as bênçãos estão vindo atrás dele. Chegou a hora de você começar a ver as bênçãos indo atrás de você também. A gente já passou por muita luta nesse ano, né? Nós estamos literalmente na última metade do ano, e a quantidade de luta que nós enfrentamos até aqui foi tão grande, que muita gente diz assim: o ano já acabou. Esse ano já acabou, esse é um ano para esquecer. A economia não vai mais voltar a ser o que era, pelo menos nesse ano não. Os pessimistas estão dizendo que em 2021 as coisas não vão melhorar como as pessoas acham que vai melhorar, porque foi um rombo muito grande na economia para se recuperar tão rapidamente assim. Em um ano não vai dar. Os pessimistas estão dizendo isso. Só que nós não vivemos de acordo com o sistema deste mundo. O nosso sistema é outro. O nosso sistema não é terreno, o nosso sistema é celestial. Amém? O céu não está em crise. O mundo pode estar em crise, mas não existe crise no céu. Quem tentou instalar uma crise no céu um dia, você já sabe o que aconteceu com ele. Ele quis perverter a terça parte dos anjos, colocar aqueles anjos contra Deus, e você viu no que deu. Quando alguém quis instalar uma crise no reino de Deus, Deus acabou com ele. Porque Deus não permite crise no seu reino. Amém? O reino de Deus é um reino anticrise. E se alguém tentar instalar alguma crise no reino de Deus, vai acontecer com ele o mesmo que aconteceu com Lúcifer e com seus seguidores. Eu quero que você entenda isso. Deus está falando para você através desta palavra que não importa quanta luta você tenha enfrentado até aqui, o que importa é o que Ele vai fazer a partir de agora. E o que Deus está prestes a fazer na tua vida vai ser tão grande que você nem vai se lembrar de toda a luta que você passou. Diga: eu creio nisso. Mas vamos ainda aqui no capítulo 28 de Deuteronômio, ler o versículo 12. Porque tem gente que quer a bênção.
Quem quer a bênção? Mas quem quer a bênção tem que aprender a ouvir o que Deus está falando. E não apenas ouvir, mas fazer. Tem que ouvir e tem que fazer. Olha o versículo de número 12. O que Deus está falando para quem ouve e faz. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Os céus estão se abrindo. Para quê? Para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Levanta as mãos aí, fala assim: as minhas mãos estão abençoadas. Diga: as minhas mãos são produtivas. Diga: as minhas mãos são prósperas. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Esse Isaac vai viver tudo isso. Quem acredita que o nosso Deus é rico? Levanta a mão. Então, se eu sou filho de Deus, quer dizer que o meu pai é rico. E não é possível pai rico, filho pobre. Não é possível. Só que esse Pai celestial que nós temos, Ele só abre o seu tesouro para os filhos que ouvem e praticam a sua palavra. Só para esses. Esse Pai não recompensa filho que é desobediente. Esse Pai não recompensa filho que é infiel, filho que é rebelde, filho que é murmurador, filho de coração duro, filho que é avarento. Ele só recompensa aquele que ouve e obedece. Olha o versículo de número 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Então veja só, quando Isaac decidiu permanecer na terra de Gerar, ele não só ousou acreditar, como também ele ousou obedecer. Tem um salmo de Davi, número 27, coloca lá no salmo 27, para a gente conferir. Eu só vou achar o versículo, mas vai procurando o salmo aí. Salmo de número 27. Versículo 13. Versículo 13. É que a minha Bíblia é nova, na outra já tinha tudo anotadinho. Essa aqui eu não rabisquei ainda. Salmos de número 27, versículo 13. Eu vou esperar todo mundo achar. Quem achou, diga amém. Olha o que o salmista disse, Davi: pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então ele está ousando acreditar. Fala para a pessoa do lado aí: ouse acreditar. Porque acreditar é uma decisão ousada hoje em dia. A maioria não acredita. Agora diga: mas eu acredito. Ora, não é por isso que você está aqui? Se você não acreditasse, você nem estaria aqui. Você teria ficado dormindo até mais tarde. Domingo, sei lá, iria para um banho. Como é que está o dia lá fora? Está sol? Na hora que eu cheguei não estava muito sol não. Mas deve estar, aquele solzão, aquele céu azul, bonito, dia lindo. Para nadar com a sucuri, com o jacaré. Não é? Mas por que você está aqui? Por que você veio aqui? Com tanta coisa para fazer, você veio aqui porque você crê. E Deus recompensa aquele que crê. Pode pegar a tua recompensa aí em nome de Jesus. Pode tomar posse daquilo que você veio buscar em nome de Jesus. Porque a tua vinda aqui, este lugar não foi em vão. Deus te trouxe aqui porque Ele tem recompensa preparada para você. Então ouse acreditar.
Só que para confirmar essa palavra aqui, vamos entender uma coisa muito simples. Isaac semeou naquela terra, na terra dos filisteus, e naquele mesmo ano ele vai colher 100 vezes mais. Olha o versículo 12 aí do capítulo 26, lá onde a gente começou a leitura. Eu estou voltando agora para Gênesis 26. E o versículo 12. Olha o versículo 12. Semeou Isaac naquela mesma terra. Você vê que ele não mudou para outro lugar. Ele falou, o lugar é ruim, eu vou embora. Deus é especialista em gerar coisas boas onde existem coisas ruins. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Minha gente, se você não acreditar que isso aqui é profético, eu não sei mais o que eu prego. E colheu naquele mesmo ano. Preste atenção que essa palavra é profética. Aquele era um ano ruim para Isaac, era ou não era? Era ou não era? Por quê? Porque ele estava numa terra seca. Não tinha coronavírus lá, mas não tinha o que comer. Nós estamos em plena uma pandemia, mas você tem o que comer em casa? Por favor, quem aqui tem o que comer em casa? Se você não tiver, a gente vai fazer uma vaquinha aqui e a gente resolve isso agora. Ou nós somos igreja ou não somos. Quem tem o que comer em casa, levanta a mão, por favor. Ok, então você está numa situação melhor do que a de Isaac. Porque na terra de Gerar não tinha o que comer. Por isso que ele estava dizendo, eu vou para o Egito, eu preciso plantar para colher e comer. Aqui não dá para plantar, a terra é seca, a terra é ruim. O ano é ruim. Para Isaac, aquele era o pior ano da sua vida. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Esse pode ser o pior ano da sua vida, mas Deus vai transformá-lo no melhor ano da tua história. Eu repito, Deus é especialista em transformar coisas ruins em coisas boas. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Então fala assim, 2020 não acabou para mim. Fala aí, fala alto, fala 2020 não acabou para mim. Não acabou. Colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Porque o Senhor o abençoava. Certa vez Jesus Cristo foi questionado pelos discípulos que diziam assim, Senhor, a gente deixou tudo. A gente deixou casa, a gente deixou pai, a gente deixou mãe, a gente deixou filho, a gente deixou até esposa para te seguir. E aí, o que vai ser da gente, Senhor? Que deixamos tudo para te seguir. Sabe o que Jesus respondeu? Vamos conferir? Pode ser? Marcos capítulo 10, versículo 29. Marcos 10, versículo 29. Olha o que Jesus vai dizer para esses camaradas que estão questionando ele sobre o fato de eles terem deixado tudo para trás só para segui-lo. Jesus vai falar assim, E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, fala 2020, já neste tempo, fala 2020, em casas, irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Eu tenho que crer no que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que a bênção de Deus é para este tempo. Fala para a pessoa do lado assim, fala, não desiste desse ano, fala aí. Fala, não desiste.
Não desista, não desista. Já pensou se o Isaac tivesse desistido? A gente estaria pregando isso hoje? Você estaria ouvindo essa mensagem hoje? Se ele tivesse desistido, não teria acontecido nada. Pelo contrário, ele teria perecido. Olha o que diz aqui no Salmos de número 92. Eu sei que eu tenho pouco tempo. O carro está até avisando lá para eu parar. Salmo de número 92, versículo 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Ó, aqui está dizendo que o justo tem que dar frutos. Fala, eu vou dar fruto. Versículo 14, é aqui que me interessa agora, e a você também. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Tem gente que diz que quando envelhece ninguém vê. Serão viçosos e florescentes, na velhice ainda darão frutos. Pode até ser na velhice, mas você vai viver os bens do Senhor na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Porque em todo tempo que a pessoa semear e investir, ela vai ter fruto. Agora, quem investe? Só investe a pessoa que tem fé em Deus. Quem semeia? Só semeia quem tem fé em Deus. A pessoa que não acredita em Deus, ela não semeia, ela não investe. Hebreus 10:38 é uma palavra que eu gosto muito, e acredito que você já deve ter lido e ouvido essa palavra pelo menos umas 1000 vezes. Mas mesmo assim, abra lá para você registrar a palavra de Hebreus 10:38, que diz: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, Deus diz: a minha alma não tem prazer nele. Eu não posso recuar. Quando Deus disse para Isaac: peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, ele poderia ter recuado. Não, eu vou dar no pé. Esse lugar não é bom. Ele poderia ter recuado. Tem muita gente que recua, principalmente na hora de servir a Deus, na hora de semear no reino. Porque a situação é ruim, o ano é ruim, o momento é ruim. Ora, também era ruim para Isaac, mas ele recuou? Não recuou. O segredo está nisso, amados, em você avançar quando todos estão desistindo. Porque se a maioria está desistindo e você continua avançando, concorda comigo que a concorrência diminuiu? Concorrência diminuiu. Agora está mais fácil para você. Não tem mais gente para você concorrer, porque a maioria desistiu e você está seguindo em frente. Por quê? Porque você tem uma palavra profética liberada por Deus para a tua vida. Aquilo que para muitos era ruim, para você será maravilhoso. Diga glória a Deus. Eu vou terminar, mas eu vou ler aqui, antes de terminar, os Salmos de número 126. Vamos lá no Salmos de número 126. Muitas vezes a pessoa já está até com a semente na mão, né? Mas aí chega na hora de semear, ela não consegue abrir a mão, porque ela não crê que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. E aí ela perde. Isaac não perdeu porque ele foi até o fim. Olha o que diz aí no versículo 5. Tudo a ver com o que nós estamos passando. Os que semeiam em lágrimas. Fala a verdade. Esse tempo que a gente está vivendo é um tempo em que as pessoas estão semeando sorrindo? Nada, estão semeando em lágrimas, em dor, em sofrimento, difícil. Pastor, a gente no meio de uma pandemia,
uma crise econômica generalizada, milhões de desempregados no país, e o Senhor vem falar de semente. Sabe por quê? Porque você confia no que você está vivendo. Eu confio no que Deus pode fazer na tua vida. Eu não posso ir na contramão daquilo que Deus está falando. E Deus está falando: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Oh glória! Não dá para ver o teu sorriso porque você está de máscara, mas você vai colher com alegria. Isso tudo vai passar. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Oh glória! Deus vai te honrar. Deus honra quem tem fé, quem obedece, quem se esforça. Sabe o que o sábio Salomão disse lá no Provérbios 10? Provérbios capítulo 10 e versículo 4. O sábio Salomão disse assim: o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que é o diligente? É o esforçado. Se a pessoa faz as coisas com esforço, o próprio Deus garante o crescimento daquilo que ela está semeando. 1 Coríntios 3,6: um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Paulo disse: eu plantei, é tarefa do ser humano plantar. Apolo regou, é nosso dever ficar orando e acreditando. Regar é isso, é orar acreditando. Mas foi Deus quem deu o crescimento. E como Deus vai dar o crescimento? Por causa da minha fé, da minha fidelidade e da minha obediência. Quer dizer que se eu recuo na minha fé, Deus não tem prazer em mim. Automaticamente Ele não vai dar o crescimento. Porque todo o crescimento vem de Deus, amados. O diabo não faz ninguém crescer não, viu? O homem não faz ninguém crescer. Todo o crescimento vem de Deus. É Deus quem dá o crescimento. A gente tem que parar com esse negócio de ficar dando honra para homem que fez isso, que fez aquilo outro, porque o homem não faz ninguém crescer, não. Oh, eu só cheguei até aqui por causa daquilo que você me disse. Não, eu cheguei até aqui por causa do que Deus falou comigo através de você. É diferente. Você entendeu? Eu não faço ninguém crescer. Pastor, bispo, apóstolo não faz ninguém crescer. Quem faz crescer é Deus. É Deus. Paulo era o quê? Grande apóstolo. E Apolo? Homem usado por Deus, sim ou não? Mas o Paulo está dizendo: nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas, quem dá o crescimento, hein, gente? Deus. E o que Deus quer ver no coração do ser humano é entrega, disposição e renúncia. Jesus sempre foi acompanhado por grandes multidões. Eu vou terminar aqui. Mas Ele só chamou de discípulos aqueles que tinham em seus corações a disposição de renunciar. Se você ler, para a gente terminar, Lucas capítulo 14, versículo de número 33, eu vou até pedir para você se colocar de pé. Jesus falou assim: assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Só é discípulo quem renuncia. Só é discípulo quem abre mão. E muitas vezes, para ser discípulo, para ser sustentado pelo Senhor, cuidado pelo Senhor, a gente tem que abrir mão até da própria vida. Como diz aquele louvor onde muitos crentes mentem, né? Abro mão do meu sonho,
abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Mentira. Fala, mas vai ser verdade agora. Fala, a partir de hoje vai ser verdade. Abrir mão da própria vida. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem aborrecer a sua vida por amor de mim, este sim a salvará. Foi o que Jesus disse. Então a gente quer que aquilo que Deus falou na sua palavra se cumpra na íntegra. Mas a gente precisa ter fé, ser fiel e obedecer. Custe o que custar. Foi fácil para Isaac não. Você acha que foi fácil para Isaac? Não foi não. A situação era terrível ali em Gerar. Mas ele viu Deus transformando algo terrível em algo maravilhoso. Profetiza isso aí, vai na vida da pessoa que está perto de você. Fala, Deus vai transformar o terrível em maravilhoso. O que eu ouço de gente falando nesses tempos, mas a situação está terrível, se prepara para o maravilhoso. Porque quando o terrível chega, a próxima estação é maravilhoso. Amém? Sim ou não? É engraçado, né? Depois do inverno vem o quê? Primavera, verão, outono, inverno, não é assim? Não, eu não estou falando de Manaus, eu estou falando do normal. Manaus não é normal. Manaus não tem as 4 estações, tem? Não tem, eu estou falando do normal. Primavera, verão, outono, inverno. Depois vem de novo primavera, aí tudo floresce. Tudo floresce. Você está vendo o que Deus vai fazer? Fala aí, manauaras, o inverno está acabando. Fala, está chegando a primavera. Fala, tudo vai florescer. Fala, o que não dava fruto vai dar fruto. É isso que vai acontecer. É porque falar nessa linguagem aqui em Manaus o povo não entende, né? Porque aqui só tem 2 estações. Mormaço e muito quente, né? Mas o que Deus está trazendo para você nesta manhã é algo que vai mudar a sua vida daqui para sempre, se você praticar. Só praticar. É só praticar. Vamos orar? Quem aqui já é de Jesus? Deixa eu ver os que são de Jesus aí, levanta a mão. Glória a Deus. Permanece com Ele. E se você que está assistindo não é de Jesus, entrega a tua vida para Jesus aí agora. Porque Jesus está falando para você, o inverno está acabando na tua vida. Eu vou trazer uma linda primavera. Eu vou fazer tudo florescer, eu vou fazer você colher os frutos que eu mesmo vou gerar na tua vida. Quem gera o fruto é o próprio Deus, porque não é Ele que dá o crescimento. Se Ele deu o crescimento, então Ele é responsável pelo fruto. A gente só é responsável pela semente, amados. Deus é responsável pelo fruto. E Ele faz o fruto crescer além daquilo que você esperava. Vamos orar? Vamos? Então fecha os olhos aí mesmo onde você está. Aí no seu lugar. Você que está em casa, fecha os olhos também. Se você que está em casa quer entregar a vida para Jesus, faça essa oração com a gente. Eu vou orar por você agora. Sabe, nós estamos vivendo um tempo muito difícil para ficar demorando a tomar uma decisão tão importante como esta. Jesus disse assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está no céu. Será que você não consegue perceber que tudo o que está acontecendo são sinais?
terra está sendo preparada para a volta do grande rei. Nós precisamos despertar para isso. É muito bom viver os bens do Senhor aqui nesta terra, mas maravilhoso mesmo é viver na glória com Cristo. É isso que nós almejamos, é isso que nós queremos. Se você quer isso, entrega a tua vida para Jesus. Se você está afastado, afastada, volta para Jesus. Não vale a pena continuar assim, fora do caminho, distante do caminho. Você não vai chegar a lugar nenhum assim. Jesus é o único caminho que te leva onde você precisa chegar. Então fecha os teus olhos. E todos os que estão aqui na igreja e quem está em casa, ore comigo assim: meu Deus e meu Pai, muito obrigado por ter me dado o privilégio de estar na tua casa. Eu te agradeço pela vida que o Senhor me deu, pelo fôlego que permanece dentro de mim, e eu te louvo por estar de pé, sabendo que isso faz parte dos planos, dos sonhos e dos projetos que o Senhor tem para a minha vida. Eu te peço, meu Deus, continua me fortalecendo, continua me sustentando, continua trabalhando na minha fé, me dá vigor, resistência e disposição para eu não parar, porque eu sei que se eu for até o fim, assim como Isaac cresceu e prosperou, como nenhuma outra pessoa havia crescido e prosperado, eu também vou crescer, eu também vou prosperar, em nome de Jesus. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, meu Deus, por esta palavra profética que o Senhor nos deu. O que nós estamos passando hoje, Isaac passou milhares de anos atrás, mas muito pior do que isso. Porque além de não ter o que comer, porque havia fome na terra, a terra era seca, improdutiva, estéril. Mas o Senhor fez Isaac acreditar. E quando nós somos capazes de acreditar, nós vivemos o impossível em lugares improváveis. E é isso que eu quero que o Senhor faça na vida desta pessoa. Não porque eu quero, mas porque o Senhor quis primeiro. Foi o Senhor quem determinou isso, foi o Senhor quem escolheu esse caminho, foi o Senhor quem decidiu sobre esta coisa. Então faça na vida desta pessoa aquilo que ela não está esperando acontecer. Surpreende este teu servo, surpreende esta tua serva nesta semana, meu Deus. Não só na vida familiar, na saúde, na vida espiritual, na vida pessoal, na vida profissional. Surpreende esta pessoa também na vida financeira. Surpreende esta pessoa na vida conjugal, na vida sentimental. Porque enquanto para muitos isso é um tempo de deserto, para nós não. Nós não estamos passando por um deserto, não. Nós estamos em direção a um manancial de águas vivas. Nós estamos caminhando em direção às coisas grandiosas que o Senhor nos preparou, porque nós não somos como aqueles que se retiram para a perdição, e sim como aqueles que caminham para a conservação da alma. Abençoa o teu servo e a tua serva, é o que eu te peço em nome de Jesus, assim seja feito. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.